O Sol desse eclipse lunar, ele vai cair aqui, quem vai ver aqui o desenho, bem em cima de um termo, o termo aqui que eu estou usando é o termo egípcio, tá? Um termo de Saturno e numa face de Vênus. Vênus é o planeta que rege Touro, onde vai estar a Lua. E a Lua aqui, ela vai estar aqui na face de Saturno, mas no termo de Marte. Repetindo, estou usando termos egípcios, a Lua vai estar no termo de Marte, que é tradicionalmente um regente de Escorpião. Parece que o Sol e a Lua resolveram partilhar ali faces e termos, né, mutuamente. O dia em que esse eclipse ocorre é um dia de Vênus, portanto, uma sexta-feira. Nas coordenadas geográficas do Brasil, em grande parte do Brasil, usando o horário de Brasília, nós temos também o horário de Vênus, né? Nem em todas as outras partes do mundo vão ter o horário de Vênus, mas curiosamente no Brasil temos o horário de Vênus também no dia de Vênus. Isso, juntando todos esses vários fatores, significa que a gente tem turbulências, né, que o eclipse sempre indica uma guinada, sempre indica um apagão de percepção, um redirecionamento, um reinício de alguma coisa. Nesse caso aqui também é a culminância de uma tendência que foi marcada ali pela lua nova em Escorpião, no comecinho do mês de novembro, e isso vai ter repercussões muito fortes em sistemas econômicos mundiais, redirecionamentos de financiamentos, de interesses comerciais, industriais, as questões que vão envolver a produção de fatores que geram vida, como a agropecuária e outros fatores que atuam na área de manutenção do sustento coletivo. O eclipse também ocorre justamente no meio de uma quadratura T envolvendo Marte, Saturno e Urano. Temos aqui no canal um vídeo da Agenda Planetária falando sobre o mês de novembro, em que eu vou citar aquilo ali algumas vezes, né? Essa quadratura T, Marte, Urano e Saturno, que é muito explosiva, é muito tensa. Então, a gente pode esperar, em função do eclipse e dessa quase que concomitância dessa quadratura T, desse aspecto tão tenso, a configuração tão difícil, uma série de sobressaltos em termos econômicos. Em que país, em que instituição isso estiver caindo, né, em que casa de cada instituição isso cair, vai mexer com os assuntos da instituição. No caso do Brasil, cai no eixo das casas 4 e 10. Casas, origens, raízes históricas, setor imobiliário, presidência, diretorias em geral, estruturas representativas, estão todas dentro desses eixos. No resto do mundo, a gente pode esperar um rigor maior, pelo menos o clamor por esse rigor maior em torno de investimentos de grandes fortunas, a taxação de grandes fortunas, o investimento feito em países subdesenvolvidos, em países que estão em desenvolvimento, para que o impacto que situações políticas, econômicas, de saúde, etc., nessas coletividades não atinjam todas as demais por tabela. É, portanto, um período em que a gente vai precisar se preocupar com os assuntos escassez, distribuições, fatores de risco, manutenção do sustento, estabilização e as modificações comportamentais e estruturais absolutamente necessárias e irreversíveis para que a vida continue ou se autodestrua, né? São mensagens do eixo Touro-Escorpião sob um eclipse. Nas casas astrológicas individuais, a gente vai ver o seguinte. Primeiro, a gente precisa atentar que um eclipse lunar está atingindo um eixo inteiro, ou seja, 2 signos de uma vez. E se a gente projetar isso dentro de um mapa astrológico individual, ele também vai atingir 2 casas astrológicas de uma vez só, 2 casas opostas polares. Então, se o eclipse cai no eixo das casas 1 e 7 para você, pode te atingir em termos de como você afirma a sua identidade, como é que você se relaciona com os outros, ou seja, identidade e alteridade são mexidas. Também assuntos litigiosos, concordâncias, alianças que precisam ser resolvidas, afirmações que você
vai ter que descobrir assim, deixei de fazer, vou ter que retomar isso, tenho que retrabalhar a minha segurança. Pois é, nas casas 2 e 8, o efeito que é normalmente atribuído ao coletivo para Touro e Escorpião, você vai ver com uma certa ênfase para o seu próprio mapa. A situação econômica individual vai ser atingida, os valores que você tem vão ser exigidos que sejam disponibilizados, não no sentido de você pegar dinheiro e dar para todo mundo, mas os valores, os seus talentos, as suas capacidades que podem ser utilizadas ou retomadas, ou até descobertas durante essa fase ali. Mas também vai se exigir ali um aprofundamento muito maior em termos de quem você é por dentro, né? De que comportamentos você vai emitir a partir dessas mudanças estruturais psicológicas que você precisa passar. Pode ser um bom período ali para você estudar psicologia ou até, se você quiser, enveredar pela via ocultista. No eixo das casas 3 e 9, muita atenção com a comunicação, com as coisas que você vai difundir, com quem, para quem, em ambientes estudantis, entre os seus relacionamentos com irmãos, com a vizinhança, o que pode acontecer? Algum desenlace esperado durante esse período aí vai acontecer dentro desse campo. Pode ser que você, de repente, resolva mudar de curso universitário ou resolva reingressar na universidade, ou pode ter ali alguns probleminhas dentro do campo do aprendizado e aí você tem que se reciclar, procurar algum tipo de ajuda, ou seja, tem que esperar alguma guinada acontecendo nesse campo. No eixo das casas 4 e 10, a gente já viu ali como é que isso funciona para um país. Para um indivíduo, isso pode mexer com os imóveis, a localidade, a territorialidade que a gente tem, com a reputação que a gente está emitindo, com as coisas que na vida a gente veio colecionando, atos, realizações que construíram a nossa reputação, e isso pode exigir uma modificação de postura, um redirecionamento da reputação, mandar o emprego para aquele lugar, né? A pessoa pode alterar essas condições na mesma proporção em que a relação com os familiares também se altera. No eixo das casas 5 e 11, esse eclipse pode firmar muitas coisas sobre a sua identidade, né? Reiterar a sua identidade, promover sua criatividade, mas também tem que tomar cuidado com os competidores desleais, aqueles que podem tentar obter de você algum dado que possa lhes dar vantagem antes que você possa mesmo usá-lo. Na mesma proporção, isso pode fazer com que você decida ou não ter filhos, pode ser alguma atenção à relação que se tem com os filhos ou com algum projeto criativo que você esteja desenvolvendo. Pode ter um surto criativo ali. Alguns vão ter problemas diante dos pares, daqueles que confraternizam, daqueles que convergem para as mesmas ideias no mesmo núcleo coletivo. Então, temos que ter atenção ali para ter uma diplomacia um pouquinho maior. No eixo das casas 6 e 12, muita atenção com a saúde. Convém sempre fazer uma bateria de exames, né? Vai para o médico, faz uma prevenção quanto à sua saúde, indo ao médico, procurando um clínico geral, fazendo exames de sangue, ressonâncias magnéticas e coisas similares para detectar eventuais coisas que estiverem falhando, vulnerabilidades naturais que queiram bater a porta. Está mexendo, então, com o eixo das casas 6 e 12, tanto no ponto de vista físico, né, da saúde física, quanto do ponto de vista da saúde psicossomática. Né? Você pode estar extrasensível, muito mais vulnerável às influências comportamentais dos outros do que o seu habitual. A sua relação de trabalho com pessoas com quem você colabora e que tem eventualmente alguma subalternidade com você e suas habilidades profissionais vão ser intensamente requeridas, podem exigir ali uma alteração de postura também, tá? Então, pode ser que a sua agenda fique maluca durante esse período, tendo que alterar e alternar muitos compromissos. Enfim, com isso a gente tem uma dimensão que eu espero seja bastante útil para você sobre esse eclipse lunar de dia 19 de novembro de 2021. Aguardem que logo logo também vai ter o vídeo do eclipse solar. Tá? Um beijo e até a próxima.